Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós vamos dar, início ao nosso culto de encerramento de missões mundiais. E nós vamos ter o prazer essa noite de ter também, o pastor, por amor a, no caso, a malária. Também, estará ministrando para a gente a palavra aqui nesta noite. Que a gente possa abrir os nossos ouvidos espirituais para que Deus possa falar com cada um de nós em tudo que a gente fizer aqui nesta noite, Seja no nosso louvor, seja nas nossas orações, seja também, a pregação desta noite. Porque, o Senhor separou, esse momento para que nós, estivéssemos juntos aqui, E é muito bom louvar a Deus de todas as formas, tá? Então, eu quero dar muito boas-vindas a todos, todos os meus irmãos, aqueles que vieram de outra igreja, que vão, estar junto conosco aqui nessa noite, louvando e agradecendo o nome aqui do nosso Deus. É muito, um prazer enorme para nós, irmãos aqui do Guarani, estar junto com, vocês, mais essa noite. Que Deus possa abençoar cada um de nós, que a sua presença possa ser constante aqui neste lugar e que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Tiago, Deus te abençoe, tá? Vamos louvar no momento. Amém. Boa noite, queridos. Vamos nos colocar de pé, louvar, engrandecer o nome do Senhor com alegria, porque é Ele quem nos garante a vitória em meio às dificuldades, em meio às lutas. O Senhor é quem tem nos garantido a vitória, porque Ele é vitorioso. Amém? Então vamos adorar o Senhor com esse louvor e que você faça isso com gratidão, com o teu coração cheio de adoração ao Senhor. Amém? Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Aleluias. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos, porque Ele é vitorioso. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Aleluia. Teu nome infalível, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, sempre estará, Senhor. Teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper.
Irmão Mauri, você nos eleve em oração nesse momento? Nos eleve em oração nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos a Tua santa presença, Pai, porque temos a convicção, porque a Tua promessa se cumpre no nosso meio, Senhor, e ela nos diz, aonde estiver um ou dois em Seu nome, ali estarei. Então receba tudo aquilo que for realizado, proferido e falado aqui nesse lugar, Pai, porque estamos, o Teu povo aqui reunido, para exaltar o Seu nome. Receba tudo e todos em Tuas santas e maravilhosas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, nós vamos estar lendo Atos 4:20. Atos 4:20. Lá, né? Que diz assim: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Agora toda a igreja. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Irmão, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o nosso tema, né? De missões mundiais. E o nosso tema é um tema bem sugestivo pela nossa junta de, no caso, missões mundiais, que ela diz assim: no amor do Pai, não é? No amor do Pai, vamos... Então vamos falar novamente? No amor do Pai, vamos completar a missão. Irmãos, é maravilhoso, porque a missão não é só da junta de, né, no caso, missões, não, né? É para todos os nossos irmãos, aqueles que se dispõem a fazer o que? Missão, né? Aquele que Deus separa para estar fazendo missões, né? Tem uns que vão para a junta, tem uns que fazem, fazem as suas
Depois o pastor vai falar melhor sobre, no caso, isso. Mas todos nós estamos fazendo missões. Fazemos missões quando nós evangelizamos os nossos vizinhos, evangelizamos também os nossos parentes, né? Por amor do Pai. O Pai faz isso tudo em nossas vidas. O Senhor separa cada um para uma seara, né? Porque é muito grande, irmãos. É muito grande. A gente vê falar sobre vários aí projetos, e quanto mais se faz, né, projetos, mais vidas precisam ser alcançadas. Então, a gente sabe que nós temos 3, no caso, pilares, né? Nós temos o pilar da oração, né? Nós temos, qual é o outro pilar? De ir, né? E temos de contribuir, né? Nós podemos contribuir, nós podemos fazer, nós podemos ir, né? E todos nós podemos orar. Orar pelos nossos irmãos separados para essa tarefa, tá? Que Deus possa abençoar os irmãos. E a nossa divisa, né? Que está em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo... não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é bom, né? Que a gente possa viver, né? Orar por, né, no caso, missões. Eu quero chamar aqui a nossa irmã Sofia. Ela é a nossa mensageira do Rei. E ela vai estar falando um pouquinho sobre o PAN, sobre o contribuir. Boa noite, Igreja Paz do Senhor. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre o PAN. É um programa de adoção missionário da Junta de Missões Mundiais. É a oportunidade de adotar um missionário e contribuir para o sustento do missionário. Aqui, olha, a gente tem um papel, aí vocês vão colocar algumas informações. Aí tem nome, data de nascimento, CPF, endereço e alguns complementos. Aí aqui você tem os continentes: América, África, Ásia, Europa e Oceania. Aí você vai especificar país ou estado. Aí aqui tem como você contribuir mensalmente ou com uma oferta especial. Aí tem a opção de ser em cartão de crédito, boleto, né? E aqueles que também não puderem estar ofertando, pode estar orando por uma pessoa que precisa do Senhor. Amém, né? Esse é o nosso contribuir. Irmã, mas nós vamos contribuir só para os nossos missionários que são da junta? Não, né? Nós temos muitos missionários. Aqui, né, na nossa igreja, nós já tivemos 2 missionários que a gente sustentou, né, por algum tempo, né? Um era o pastor Sidney, e teve a nossa, sabe, irmã também, Cileia, agora esqueci o nome. Cirleia. Por um bom tempo, ela foi fazer um trabalho, sabe, na Bahia. E nós aqui ficamos aqui orando por ela, mandando, assim, para ela recurso. Então, irmãos, não se importa, né? Temos a Junta de Missões, né, que é da nossa denominação batista, mas nós também temos o compromisso de estar contribuindo com todos os missionários. É uma coisa particular de cada um. Eu posso adotar um missionário, né? Do NEPAN, que é, no caso, do projeto missionário, e posso também adotar outro também missionário, que eu sei que faz um trabalho sério, né? Um trabalho que sabe, está também resgatando vidas, aonde ele, no caso, estiver, aonde Deus mandar, porque é assim que a gente entende. Aonde Deus mandar, é ali que ele vai estar, né? Então, o trabalho de NEPAN, a Sofia falou um pouquinho sobre isso, todas as meninas falaram esse mês, e a Sofia falou um pouquinho sobre isso. Queria chamar agora a nossa irmã Ruth, para nós estarmos louvando o hino 123, no caso, do cantor cristão. E eu queria fazer o nosso momento ofertório, né, nesse momento. Irmãos, aquele que sentiu, né, no seu coração o desejo de, né, estar contribuindo, a gente sabe, entregou, no caso, o envelopinho, para que hoje fosse o dia, né, que a gente entregasse. Mas também eu posso fazer o meu Pix, né? Eu posso fazer o Pix depois, mas que assim, vocês não deixem de, né, fazer essa contribuição, porque esse é um exercício de fé, é um exercício de comprometimento, né? Não assim importa o valor, importa o meu comprometimento com a obra de Deus,
O quanto é que eu tenho esse compromisso. Então, eu preciso exercitar, contribuir, tá? Então, que meus irmãos estão com a oportunidade de estar louvando o hino 123. Vamos colocar em pé, irmãos, se vocês puderem, tá? Para louvar ao Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis este sangue lavado com roupas que dão salvação. Os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Almas que a neve, almas que a neve, almas que a neve. Se neste sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis essas chagas pureza para o mais nobre pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Almas que a neve, almas que a neve, almas que a neve. Se nesse sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, és de todo pecado, que maravilha deste amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Almas que a neve, almas que a neve, almas que a neve. Se neste sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse hino foi o hino da minha conversão. E do meu marido também, já levantou a mão lá, né? Momento lindo. E a gente lembra perfeitamente o pastor pregando. As geleiras e o sangue de Cristo descendo no meio daquela geleira. Então, isso gravou. Gente, missões é a coisa mais linda, né, que tem. Missões é a coisa mais linda que tem, porque a gente fala do amor de Deus. E Deus faz tudo, a gente não faz nada, a gente só se coloca à disposição. E o Senhor faz a obra, né? E o Senhor vai, né, fazer a obra, a gente crê que o Senhor já tem feito a obra, e é tudo para a honra e glória de Deus, tá? Eu queria pedir ao irmão aqui, Léo, que ore nesse momento por todos os nossos missionários, tá, irmão?
Grandioso Deus e eterno Pai, nós a Ti damos graças, ó Deus, porque se aqui estamos, ó Deus, nessa congregação, nessa reunião de santos que adoram ao Senhor, porque um dia houve uma missão a este país e essa missão deu frutos, ó Pai. Ó Deus, não há propósito na igreja se não continuar e dar sequência a essa missão. Então, por isso, nós rogamos, Santo Deus, o Senhor que é o Deus da missão, cuide, ó Deus, dos seus missionários, abençoa-os em qualquer campo em que estiverem, desde os mais perigosos e remotos lugares do mundo, até os lugares, ó Deus, onde é tão fácil acesso que as pessoas não dão atenção. Nós pedimos que o Senhor dê estratégias, Pai, e que, ó Deus, mais almas sejam abaladas, ó Deus, pelo anunciar da Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade que nós estamos aqui hoje como igreja do Senhor. Todos que aqui estão celebrando este culto em ação de graças ao Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que os Teus propósitos se cumpram nesta igreja e, ó Deus, em toda São João de Meriti, todo o estado do Rio de Janeiro, toda a região sudeste, todo o país, toda a América, Deus, todo o mundo, ó Deus, seja alcançado pela Tua palavra, para que assim nós desfrutemos, ó Deus, enfim, da volta de Cristo Jesus, onde estaremos todos reunidos diante do Cordeiro, aquele, ó Deus, que entregou o seu sangue por nós. Ó Deus, te louvamos por essas coisas e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, irmão. Irmão, poder assentar a igreja. Bom, nós temos visitante hoje, né? Aqui na frente. Não vou pedir para os irmãos levantarem, porque, né? Só levante só as suas mãos, tá, irmãos? Quem não pertence a essa igreja, tá o nosso irmão Tiago lá, né? Já pela fé, não é isso, né, Tiago? Tá a nossa irmãzinha lá atrás. Qual o seu nome, irmã? Pertence a alguma igreja? Ainda não? Então, hoje vai ser a noite, hein? É a noite que o Senhor separou para que você possa fazer parte aqui dessa grande comissão, né? Mais alguém aqui desse lado que eu também não conheço? Os irmãos aqui eu conheço todo mundo, né? Que vocês possam ser muito bem-vindos aqui no nosso meio, né? E como é que a gente diz para os nossos irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Amém? Uhul. Amém, né? Que Deus possa abençoar os irmãos aqui nessa noite e sempre. Agora eu queria dar oportunidade para as nossas meninas. Estão prontas? Prontas? Logo após o irmão Leonardo, tá? Está com a oportunidade.
Demorou, mas chegou. Pessoal, vamos subindo logo? Queridos, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu sabia que eu ia ter essa oportunidade, por isso que eu orei sem cumprimentar vocês. Mas com muita alegria, nós retornamos a essa casa, onde somos sempre muito bem recebidos. Sempre muito bem recebidos. Louvamos a Deus pela vida dessa igreja. Voltar aqui neste propósito de missões é algo que arde em nosso coração, é algo que mexe conosco, porque, como eu orei há alguns instantes, nós fomos alcançados por missões. É por isso que no Brasil existe a palavra de Deus como é pregada, né? Então, missionários aqui estiveram, plantaram o trabalho e hoje nós estamos aqui servindo a Deus em liberdade e em verdade. Amém? Nós não vamos nos alongar porque nós não queremos subtrair qualquer tempo do pastor Lima Júnior, que vai trazer para nós algumas imagens, algumas palavras e algumas realidades muito duras de como é missão na África. Então não queremos subtrair isso, mas nós vamos adorar, nós como grupo que apoia o projeto Por Amor ao Malawi, e por isso está todo mundo com essa camisa, vocês estão vendo aí. Daqui a pouquinho ele vai falar com vocês também. Parece que tem algum material ali atrás, não tem, pastor? Tem? Tem um material ali, mas ele vai explicar direitinho para vocês que você pode levar algum material para casa em troca de uma oferta. Aqui ninguém vai comprar nada. Você vai dar uma oferta e vai levar um item para casa. Amém? Amém. Ele vai explicar melhor para vocês. Mas vamos adorar a Deus, vamos cantar a este maravilhoso Deus, mas a gente não teve tempo de testar os microfones, certo? Então vou deixar cada um saudar a igreja, dizendo quem é e saúda a igreja, tá bom? Som. Boa noite, meus irmãos. Saúdo todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Lilian. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu esqueci de falar meu nome, é Eliane, tá ok? Lilian, meu nome. Eu preciso me apresentar não, né, gente? Ó, o pastor me chama de cunhada, né? Porque ele diz que eu... Simone. Eu sou a Simone, me falaram que eu me chamo Simone aqui, porque eu pareço com a irmã da Sheila. A irmã da Sheila, tá, gente? Então, Simone, estou te representando aqui, Simone. Eu me chamo Graziele, aqui hoje eu sou Simone, tá? Mas eu me chamo Graziele e canto soprano e é um prazer enorme estar de volta aqui nessa igreja tão amada e querida. Ó, nossa mãe, hein? Mãinha ali, ó. Beijo. Ai. Boa noite, irmãos. Meu nome é Reginaldo Lino. É uma alegria, né, mais uma vez estar aqui com os irmãos. Sempre que nós viemos aqui é motivo de grande alegria, né, pela pessoa do pastor Fuli, né, e dos irmãos também da igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com os irmãos. Meu nome é Eduardo Nunes. Boa noite, irmãos. Me chamo William. Participo aqui no grupo cantando tenor e é realmente uma grande alegria estar de volta aqui na Igreja Batista do Guarani, que sempre nos recebe bem, né? Os irmãos muito assim carinhosos, né? E é uma alegria poder estar junto com os irmãos louvando ao Senhor nesta noite. Boa noite, irmãos. Eu me chamo Luísa. Estou muito feliz de estar aqui de volta, né? Nessa igreja que eu gosto com tanto carinho, amém? Graça e paz, em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de todos e fale profundamente em cada coração. Meu nome é Rosana. Boa noite, igreja. Acho que quase ninguém me conhece. Mas para quem não me conhece, me chamo Geisa, tá? E é um prazer estar aqui com os irmãos. A alegria enorme que a gente sempre sente, eu já até falei com o pastor, com a Sheila. A gente fica muito alegre de estar aqui com vocês, tá? Que Deus continue abençoando essa igreja maravilhosa, tá bom? Boa noite, irmãos. Eu me chamo Gilvanise e faço minha as palavras de todos eles ali, tá bom? É um prazer estar aqui essa noite. Bem, queridos, dadas as devidas apresentações,
A gente vai cantar 2 músicas agora e depois nós teremos uma oportunidade mais uma vez. Mas nós esperamos que vocês adorem em espírito conosco. E na segunda música, se vocês conhecerem, que eu acredito que sim, embora a letra seja um pouquinho diferente, você consiga acompanhar conosco aí. Eu sei que a gente está um pouquinho aqui na frente, mas vocês tentem acompanhar conosco e adorem a Deus junto conosco, tá bom? Nos acompanhando estão meus pais aqui na frente, Valdemar, Terezinha, tá aqui, ó. Irmão Paulo, que é o nosso condutor. Levanta aí, irmão Paulo. Nosso condutor. Cadê a Isabela? A Isabela já foi adorar a Deus lá no culto deles lá. Oh, glória a Deus. Tá a Amanda nos acompanhando também aqui. É a nossa instrutora aí. Tá o Marcos na operação, o Guilherme também. E tem uma figurinha que vocês não vão ver, mas está nesse ventre abençoado. Vai em todas as programações, não faltam, né? Então vamos todos adorar a Deus nesse momento, irmãos. Gente, não tem problema. Se tiver algum problema técnico, a gente volta depois. Não tem problema não. Eletrônicos, né, irmãos? Eletrônicos sempre querem pregar uma peça na gente. O vídeo acabou de tocar de missões, né? O áudio. É assim mesmo. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Pai. Em tudo nós damos graças ao Senhor. Ó Deus, nós sabemos que há coisas, ó Pai, que acontecem e nós não conseguimos explicar. Mas Deus, tudo está sob seu controle. Esse culto é para o Senhor, ó Pai. Tudo que aqui acontecer e já aconteceu, nós queremos dedicar ao Senhor. Eu sei que os meus irmãos estão ali trabalhando com excelência, Pai, cuidando para resolver essa questão do som. E, ó Deus, eu sei, Pai, que o Senhor há de prover, porque o Senhor conhece todas as coisas. Abençoe o Marcos aqui, o Guilherme, abençoe os irmãos da igreja que estão lá atrás. Continue iluminando suas mentes, para que consigamos chegar a um resultado, ó Deus, que agrade também ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos e entregamos em tuas mãos tudo que está por vir ainda, porque o que nós já vimos e presenciamos, já sentimos a sua presença e queremos continuar sentindo. Nós assim desejamos e estamos ansiosos por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A gente pode voltar depois, pastor. Cadê o pastor Fuli?
cuide, que a gente sempre sai e nunca tá. Sim, eu amo mesmo. Ele me formou do pó para o pó, retornarei. Me criou na sua luz e para a luz eu voltarei. E eu serei livre, enfim, o mundo aqui deixarei. E eu serei livre, enfim, verei as delícias do céu. Escolhi seu amor sem par em meu coração. E no céu não terá sol ali. Ele será minha luz, meu coração nunca o entristecerá. Bem, a gente volta depois, tá, pastor? A gente retorna, vamos dar seguimento. Daqui a pouquinho a gente volta, gente. Amém. Irmã, eu vou agora convidar o pastor Fili. Pastor Fili, para que traga o nosso pregador da noite e apresente ele, em nome de Jesus. Graças e paz, amados. Cadê o pessoal do Louvação Gospel? Vocês não vão fugir, não. Fica tranquilo. Fecha a porta enquanto eles não cantarem, nós não sairemos daqui. Tá bom? Amém ou não amém? Ô, meu pastor ficava danado quando eu falava isso, amém ou não amém? Nós vamos adorar, vamos ouvir a palavra do Senhor e logo após estaremos dando a oportunidade nossos amados também. Esse aqui é o pastor Lima Júnior, vai estar falando sobre o projeto Por Amor a Malawi.
tem um projeto bacana. Se você quiser, já deixa Deus tocar no teu coração, já abençoa. E ele vem ministrando no carro comigo, falando qual é o projeto, como é que ele desenvolve esse projeto. Irmãos, e Deus tem levantado pessoas nesse mundo para salvar vidas e cuidar de vidas, né? Porque o Evangelho é cuidado completo. Então, eu tenho certeza que Deus tem usado a vida dele e vai continuar usando. Então, que Deus use o Senhor poderosamente. Nós vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar mais uma vez. E você relaxa, amanhã é feriado, tá bom? Nem brigue comigo. Amém? Amanhã é feriado, não é não? Ih, eu pensei que fosse. Jesus vai fazer você chegar revigorado no trabalho. Fique tranquilo. Pai Santo, muito obrigado por essa noite. Nós te exaltamos, Deus, por tudo que já o Senhor ministrou no nosso coração. Agora, Deus, pedimos que o Senhor use a vida do teu filho, use o teu filho poderosamente nessa noite e fale conosco. Acima de tudo, que o teu nome seja glorificado e exaltado e que o Senhor ministre, ó Deus, no coração da tua igreja, que o Senhor desperte a tua igreja para missões, que o Senhor desperte a tua igreja para fazer o ID e que nessa noite venhamos ser edificados para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe. 8h30. Então eu tenho meia hora. 31 minutos. Amém. Cuidado, hein? Na África são 5 horas. Falar isso vai terminar só amanhã. Aí o povo vai emendar o feriado. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deus é bom o tempo todo. Amém. Eu também estou muito feliz. Eu vou fazer das palavras de todo mundo aqui a minha. Eu estou feliz de estar aqui, conhecer o pastor Felipe. Léo já me falava, Léo é meu primo e irmão. Eu falo que a minha mãe é quase a cópia da minha tia, Terezinha, né, que está aqui com meu tio Valdemar. Eu digo sempre isso para ela. A senhora é a irmã da mamãe que mais parece com ela. Então, quando eu olho para ela, eu lembro da minha mãe. E o Léo, meu primo e irmão, que está cuidando do papai esses dias. O papai está com uma enfermidade e nós estamos em dias de muita luta. E Deus tem levantado esse homem de Deus para estar realizando missões dentro da minha casa. Olha que coisa, hein? Enquanto a gente está cuidando da África, Deus envia meu primo, meu irmão, para estar cuidando do meu pai. É assim que Deus trabalha. Estou feliz em rever meus amigos aqui do Louvação, Geisa, Reginaldo, conheci todo mundo aqui, né? Amanda, né? A gente se falar o nome de todo mundo, acho que eu não lembro, mas eu vou lembrar, pastor Fuli, do nome de cada um aqui, tá bom? Mas que Deus abençoe vocês, uma honra muito grande ter esse grupo conosco. E já que estamos no mês de missões, eu vim aqui nessa noite para dizer algo a você. A primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração para dizer é que se você está aqui essa noite, você está na mesa do rei, você é digno. Amém. Você é digno de estar aqui, na mesa do rei. O Senhor, Ele tem um banquete para nós essa noite. Um banquete espiritual. E certamente, quando você saiu da sua casa para chegar até esse local, você enfrentou muitas batalhas, muitas lutas, muitas dificuldades, mas você venceu para estar aqui, para adorarmos juntos com louvação, esse ministério que tem nos acompanhado e que temos acompanhado também eles, e que tem feito missões por esse Brasil, e aonde esses irmãos estão indo, não só apenas louvando, mas as canções que estão chegando estão também realizando o ID de Jesus. Estão salvando vidas. Então eu fico muito feliz em estar aqui hoje, tendo esse privilégio de estarmos juntos louvando a Deus com esses nossos amados irmãos. E pastor Fuli, aqui a gente está se sentindo em casa. Eu, pastora Sheila, não é isso? Já conheci ali fora a esposa do pastor e certamente o nosso Deus tem preparado esse tempo para a vida dos irmãos aqui, para essa igreja, para que nessa noite, mais uma vez, o Espírito Santo fale à sua igreja.
da importância de entendermos que missões é a vida da igreja. Missões não é apenas um período, um tempo. Missões é a vida da igreja. E quando você compreende isso, você certamente estará alinhando a sua vida espiritual com o Senhor. E eu estou meditando já há alguns dias nesses versículos, e o Senhor colocou no meu coração, e daqui a pouco nós vamos ver aqui, eu tenho aqui alguns minutos, né? Parece que eu tenho só, são 30 minutos, né, pastor? Tem que correr aqui, né? Tem que correr. Então, mas eu vou procurar ser bem rápido aqui, e aqui no capítulo 25 de Mateus, no versículo de número 37, diz assim: então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, com sede e lhe demos de beber, e quando fomos tiramos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Amém? Queridos, esse texto fala sobre o grande julgamento, o dia onde eu e você compareceremos diante do altar do Senhor. E certamente nós sabemos que existem muitas visões teológicas a respeito da salvação, e creio que muitos irmãos que já receberam Jesus em seus corações creem na vida eterna, e Efésios 2:8 diz que a salvação não vem pelas obras, ela veio pela graça de Deus, foi derramada pela graça, e a paz é uma consequência dessa graça que foi derramada em nós. Portanto, há algo aqui que nos chama a atenção e salta aos nossos olhos, que o próprio Jesus está falando, palavras ditas da boca do Senhor Jesus. Eu não fui salvo para ficar dentro de um templo, eu fui salvo para servir a Deus lá fora. E a palavra igreja no grego significa eclesia, ou seja, você é uma assembleia chamada para fora. E eu profetizo no nome de Jesus nessa noite que essa igreja está sendo chamada para fora. Não adianta a gente ficar aqui dentro, porque esse ambiente é maravilhoso, é igual aquela tenda onde os discípulos ficaram com Jesus. Esse lugar é maravilhoso, dá vontade até de dormir aqui. Eu me lembro que eu tinha uma intercessora que já está com o Senhor, 14 anos, me acompanhou. A minha tia, acho que conheceu ela, se não me falha a memória, Ana Célia. Você lembra dela, né? Ana Célia, lá de Muqui, porque hoje moramos em Cachoeiro, mas temos uma congregação em Muqui, em Cachoeiro. E aquela mulher, ela dizia assim: meu Deus, como é bom estar nesse lugar na comunhão. É bom estar aqui, não é, irmãos? É bom e precioso estarmos em comunhão. Mas quartel-general não tem batalha dentro do quartel, é só fora. Você dentro se prepara. E Deus está aqui nessa noite nos preparando para sair. Eu queria convidar você nessa hora, rapidamente, em meia hora chegarmos a Malawi. Olha só, hein? Levamos 18 horas para chegar até lá, pegando 4 aviões, rapidinho. Eu vou sair de Vitória, que eu moro no Espírito Santo, então de Vitória a Guarulhos, 1 hora. De Guarulhos a Johannesburg, 13 horas. 5 horas só em cima do mar. Lá em cima não tem mais ateu. E quando começa a turbulência, ai meu Deus, vira crente na hora. É assim, é desse jeito. Aí, depois você chega na África do Sul, tem um lugar grande, bonito, mas não vai lá. Tem um aeroporto maravilhoso, mas não para também não. Vamos até Lilongwe, mais 3 horas. De Lilongwe, chegamos a Mantai, de 1 hora. Meu Deus, tá se parou, pastor, não? De lá. Mas Júlio, que é a nossa base. Que lá está a base do projeto Por Amor a Malawi, para a glória de Deus. Onde você nessa noite vai conhecer. Onde dali parte para a África. Porque Deus falou isso há 11 anos atrás. Daqui de Júlio, nós atenderemos a África com a igreja brasileira. E não será uma igreja, uma denominação, um homem
homem. Não, a glória é de Deus, a honra é de Deus. Por isso que eu quero te dizer, eu não tenho uma placa lá em Malawi. Ué, pastor, a sua igreja não está lá não? Não, apoiamos 110 igrejas lá. Igrejas debaixo da árvore, com chão de barro, e os irmãos levam até 9, preste atenção nisso. Eles andam até 9 quilômetros a pé, por culto. Por culto, chão de barro, com fome, mas chegam lá glorificando e pulando o nome do Senhor. Você vai ver aqui agora. Vamos lá, vamos soltar? Cadê o irmão? Vamos lá, está funcionando? Tá não? Hã? Então vou pregando. Não tem problema. Nós não precisamos de mostrar. O Espírito Santo já vai começando a falar o teu coração e depois eu deixo os vídeos contigo, pastor. Mas se sair, é bom. Tem até música no fundo. Eita Jesus. Mas veja, enquanto está aprontando ali, chegamos em Malawi, irmãos, e nos deparamos com a triste realidade. Já desce do avião e aí você vê aquele aeroporto velho, aquela coisa esquisita, e aí você vai caminhando, vem logo umas 30 crianças na tua direção. Se você não tomar cuidado, o pouco de dólar que tu leva no bolso, que transforma em kwacha, que é a moeda, que inclusive está aqui, eu tenho aqui cédulas aqui, quem quiser abençoar. Quando a gente olha, aquelas crianças tudo com fome na nossa volta assim. E se a gente não tomar cuidado na primeira viagem, fica o nosso dinheiro todo lá. Aí aquilo já começa a cortar o nosso coração. Depois a gente pega a van, né? Estava até falando ali com o motorista da van, que nós vamos ter uma van igual a essa lá, em nome de Jesus. Amém? A van é velhinha, né? Bem velhinha, mas ela tem ido a muitos lugares de Malawi levar as sacas de milho, porque para algumas aldeias temos que entrar com a saca de milho. Preste atenção nisso. Porque às vezes algumas aldeias nunca tem presença evangélica, nunca tem uma palavra, nunca tem um pastor lá dentro. Então a gente precisa levar a saca de milho para depois o rei da aldeia, que a gente tem que ir lá e pedir ao rei da aldeia que as pessoas se ajoelhem e beijem o pé dele, para que esse rei, esse chief que chama lá, ele autorize a gente a perfurar um poço, e quando perfuramos o poço, alcançamos cerca de 10 a 15 mil pessoas, para a glória de Deus. E sabe o que acontece depois? Aí você pode pregar o evangelho. Irmãos, aqui é muito fácil pregar o evangelho. Você sai aqui agora com um folheto, com 1000 folhetos, você vai entregando o folheto, acho que ninguém vai rejeitar. Um ou outro pode rejeitar. Mas você não precisa trazer um pacote de arroz, um pacote de farinha para fazer shima, que é o milho com a água, que é a comida tradicional da África. Mas lá, para você pregar o evangelho e levar uma Bíblia até uma aldeia, e preste atenção, pastor Fuli, eu não sei se aqui já aconteceu isso, mas lá onde a gente mora acontece. Eu sempre final do culto eu dou uma olhada assim na congregação e sempre esquece uma Bíblia, né? Os irmãos que estão há mais tempo na igreja sabem disso. A gente vê um monte de Bíblia com nome. Meu Deus, o irmão esqueceu essa Bíblia. Mas eu nunca vi ninguém esquecer carteira com cartão. Ninguém esquece. Mas, irmão, posso falar uma coisa? Lá tem aldeia que é uma Bíblia para um grupo de pessoas que está aqui essa noite. Valoriza a sua Bíblia. Eu quero dizer para você que lá as irmãs, as mulheres, caminham de 5 também a 9 quilômetros com um balde de água na cabeça para buscar água, porque é longe o rio, até chegar na aldeia. E você acha que as mulheres de lá são iguais às mulheres do Brasil? Não daqui, tá, pastor? Que chega às vezes, pega um guarda-roupa assim, olha assim, joga aquele monte de roupa em cima da cama, e aí vê aquelas 30 saias, aquelas 20 camisas, aqueles 24 vestidos e aquelas 12 sandálias e 32 sapatos. E aí ela diz assim: tem nada que combine. E saia de perto os maridos, hein? Não fique nem perto. Que isso, pastor? Ué, irmãos, essa é a realidade do Brasil de alguns lugares. Não daqui, tá, pastor? Se reclama do guarda-roupa, se reclama da falta de água. Deixa eu te falar uma coisa. Você está reclamando porque não caiu água um dia na tua casa? Lá eles ficam sem água às vezes 15 dias. Você está reclamando que é pobre? Eu quero profetizar aqui.
Não existe, pastor Fuli, gente pobre desse lugar. Só tem gente rica aqui. Porque se você come pelo menos 3 vezes ao dia, lá eles estão lutando. Tem criança lá à procura de uma colher de alguma coisa. E eu quero desafiar você a ser comigo essa voz da África. Para dizer naquele grande dia, Senhor, naquele dia que o Senhor levou aquele missionário lá, eu não fechei a minha mão para o Senhor. Eu abençoei os pobres, as viúvas, os órfãos, os necessitados. Mas às vezes nos fechamos na nossa teologia, no nosso orgulho denominacional, seja de qual denominação sejamos. Foi por isso que Deus me tratou. Quando eu voltei, eu achei que a minha igreja ia fazer. E Deus falou: esquece a tua placa, agora você vai trabalhar para o reino. Porque senão a glória seria da placa. E nessa noite, nós estamos aqui não em nome de uma placa, estamos aqui em nome daquele que vive e reina para todo sempre. O amor dele se chama Jesus Cristo, o amor de Deus, que foi derramado por nós, que foi derramado no teu coração. E o que você vai fazer com isso? Com todo esse recurso que Deus tem te dado? O que você vai fazer com aquilo que o Senhor tem colocado de ferramentas nas suas mãos, até tecnológicas? O que você está fazendo nessa noite com o que o Senhor já te entregou? Pastor, eu quero naquele grande dia dizer: eu salvei crianças que estavam na beira da morte. Isso é urgente. Existem irmãos que foram chamados para outros países, para outros continentes. Mas nessa noite Deus está chamando pessoas para estarem conosco na África. Enquanto tem um que vai lá e prega, desce no poço e a corda vai. Aqui em cima, eu e você estamos segurando essa corda. E não podemos soltar essa corda e deixar o missionário morrer. O projeto Por Amor a Malawi, quando nós chegamos lá, Deus falou comigo: não é só para sustento de missionários. Não tem como sustentar só missionários, porque ele vai entrar lá dentro da aldeia e ele vai precisar de recurso para perfurar poço, para construir orfanato, construir escola e, se possível, para alguns, até casa. E até moto. O projeto doou esse ano passado, 24 e 25, 7 motos. Pastor, como é que pode isso? Não sei, estava falando com a minha tia ali agora. Eu não sei, tia, como eu faço isso. Topique quebra, eles ligam, ó, quebrou topique, ó, como é que a gente faz? Espera aí, eu vou pro joelho, daqui a pouco chega a oferta, ó, Deus me tocou. Tem gente do louvação que nem sabe disso. Estão aqui, ó. Ó, tá indo uma oferta aí, pastor. Ele nem imagina que essa oferta está indo para alimentar alguém. Está indo para um remédio. Aleluia! Está indo para consertar uma topique que está a 700 quilômetros da base. O pastor andou 30 quilômetros de moto, depois andou a pé. Estava falando ali agora, Cabetinho. O pastor Marco estava andando a pé 10 quilômetros. Eu falei: o quê? Eu falei: mas não tinha moto? Não tinha? Não. Era floresta. Não tinha como. Eu tinha que ver um sinal, um lugarejo para ter sinal. Aqui, a gente tem sinal dentro da igreja até, né? Aqui a gente tem tudo. Lá não tem ônibus. Lá café é para rico. Arroz lá é para rico. Açúcar, carne, nem pensar. Frango, alguns nem sabem o que é isso. Chocolate. Tem criança lá que nunca vai saber o que é um chocolate. Porque o sonho deles é se alimentar, irmãos. Mas além disso, Deus tem algo a mais para eles, não é só alimento. Eu costumo dizer, o projeto não é uma ONG humanitária. Nosso trabalho não é um trabalho nobre, é um trabalho espiritual. Porque quem se envolve com essa obra, seja de qual for a denominação e até fora dos nossos arraiais, pessoas que são tocadas, olha que coisa tremenda. Eu, às vezes, fico sem entender, meu Deus, gente espírita, gente católica, e às vezes gente crente entre nós, fecha o coração. Mas eu quero lhe falar uma coisa, talvez você tenha se decepcionado com os homens, mas o Senhor jamais vai te decepcionar, porque tem alcançado essas pessoas. Pode soltar então. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui. Obrigada!
essa palavra. Aleluia. Acertou? Acertou? Muito bem. Amém? Pode passar. Diga, Pai do Senhor. Pode passar, por favor. A todos, irmãos. Passa pro próximo, por gentileza. Paz e a graça, meus queridos irmãos. Aqui vos fala o vosso amigo, Pastor Castigo, daqui a África, rapidinho. Moçambique. Deus abençoe vocês e seja um nesta obra. Venha nos ajudar cada vez mais em nome de Jesus. Hã? Opa, recebeu a prorrogação aqui. Paz e a graça do Senhor Jesus, Pastor Lima. Pode ir, pastor. Prorrogação vai a pênalti então, hein? Depois da prorrogação tem o pênalti. Jesus amado. Esse aí é o pastor Castigo. Mudamos o nome dele. Teu nome não vai ser Castigo mais, vai ser Sadraque. Castigo não é nome de filho de Deus. O pai e a mãe colocaram para castigar ele. Mas Deus tem mudado a vida desse pastor, desse missionário. Ele tem estado feliz. Olha o sorriso dele. Porque ali, naquele lugar, tem mais de 300 crianças que estão sendo alimentadas. E detalhe, o relatório é semanal. Mas eles têm se alimentado de 2 em 2 dias. Levam para casa. Porque eu não posso mandar vídeo todo dia. Porque já tem gente que está brigando comigo, fica até de cara feia. O pastor está mandando muito vídeo. Irmão, você não imagina a quantidade de vídeo que eu recebo. Eu seleciono alguns. Mas quando chega lá, você está vendo, e você estará vendo, que está conhecendo o projeto hoje, o quão maravilhoso é saber que ali Deus está te usando. A bênção passa por você. Até chegar ali, ó. Vamos lá? Pode passar. Júnior, Projeto por Amor a Moçambique. Isso aí. Hoje estamos aqui sábado abençoado, dando nossas criançadas o almoço do dia para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Para um pouquinho. Isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, como é que eu sei que esse vídeo é de ontem? É simples. Eu peço para ele fazer uma chamada de vídeo comigo na hora. Sabe por quê, irmãos? Tem muita armação na internet. Tem muita gente com vídeo requentado para tentar arrancar dinheiro dos que têm um bom coração. Deixa eu te falar uma coisa. Todos que fazem parte do projeto Por Amor a Malawi não participa só de uma aldeia, de um lugar. Ele participa de tudo. Você está entendendo? Não é algo individual. Não é algo exclusivista. Pastor, mas e se eu quiser que a minha igreja coloque o nome dela lá? Pode colocar. Tira o nome do projeto. Eu vou colocar Primeira Igreja Batista de Guarani, em São João de Meriti, Pastor Fuli. Ele vai falar o nome. Pastor Fuli, no dia 25, do dia 5 de abril de 2025, nós estamos aqui. Ué, pastor, e não vai entrar o nome do projeto, não? Não, entra o nome da sua igreja. Sabe por quê? Porque o projeto, ele quer conscientizar a igreja a fazer missões. Para levar a igreja a atrair pessoas aqui dessa localidade para fazer missões. Talvez para os crentes aqui não precisem, mas para as pessoas que são daqui, puxa, o pastor Fuli está fazendo missões lá na África. Deus disse que você faria obras maiores do que a dele. Deus disse que você iria a lugares onde talvez o seu pé nunca pisou, mas lá você estaria. Então eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, que essa igreja é uma igreja missionária. Eu já senti isso aqui quando eu cheguei. Que essa igreja, Deus vai levantar aqui missionários, pessoas que vão apoiar, que vão abraçar e que vão, nessa noite, se render ao Senhor. Porque não tem como fazer missões sem um coração quebrantado. Eu aprendi isso há pouco tempo atrás. Se fazemos missões do poder, da eloquência, do braço e da força, vamos até um determinado lugar e Deus limita os recursos. Mas se fazemos no quebrantamento e na unção, ouvimos a voz de Deus e avançamos. E fazemos o que Deus está nos direcionando. Amém? Vamos lá então? Vamos para o próximo vídeo ou foto? E a gente vai passando rapidinho. Então, Graça e paz do Senhor Jesus, Projeto Por Amor a Moçambique. Louvado e exaltado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui. Pastor Chatenga. Estamos aqui para começar a divisão do alimento para as nossas crianças. Dizendo que muito obrigado, pastor Lima Júnior. Muito obrigado, Projeto Por Amor a Moçambique. Depois vai ficar aí, tá, pastor? Aí o senhor pode passar com a igreja, só para dar uma, para os irmãos conhecer. Esse aí é Jotedere. Essa criança
E aquelas crianças que estão lá atrás estão no Malawi. Ela está falando na língua Chichewa. Está glorificando a Deus pelos alimentos que enviamos para eles. Eu estive nessa aldeia há 5 anos atrás, irmãos. Ela estava completamente devastada, esse lugar. E esse lugar foi levantado para a glória de Deus. Olha aí, eles estão almoçando. Essa aí é uma Pastor Lima Júnior, irmãos e irmãs do Projeto Por Amor ao Malawi. Começamos aqui a entregar o lanche das crianças. É apimentado, tá, gente? Dá para comer, não é? Muita pimenta. Não sei quem gosta de pimenta aqui, mas... Nosso coração está cheio de alegria exatamente por esta bênção chegar aqui através de cada um de vós. Que Deus continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Irmãos, isso aí parece biscoito, mas não é não. É uma consistência de um lanche que eles têm lá, que tem... É parecido. Graça e paz do Senhor Jesus, projeto Por Amor a Moçambique, louvado e exaltado seja Deus. Meus irmãos, está sendo bênção dia de hoje sábado, data 5 de abril do ano 2025. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, pastor Lima Júnior. Vou passar só algumas, rapidamente. Pode passar, já foi esse? Já foi esse também? Aí. Vamos louvar a Deus, olha aí, irmão. Irmão, antes do batismo, deixa eu falar uma coisa. Obrigado, diaconisa. Olha, você está tendo hoje 2 galardões, hein? Primeiro, aqui, ó, já foi, ó. Agora está na metade esse aqui, ó. Vai chegar lá, ó. Quando eu acabar de beber, eu peço o terceiro, hein? Ô, glória, hein? Olha, rapidamente, antes do batismo aí. Eles estão ali cantando. Eu não sei se o Léo ouviu. Ouviu baixo, Léo? Lá atrás? Ouviram, pessoal aí? Ouviu, né? Esse ouvido aí, minha filha. Esse ouvido aí, daquela época lá, já... Tempo bom do Lausdel, né? Lembrei do Lausdel, né? Irmãos, essas crianças aí... Tem crianças ali que você viu? Que na época tinha a idade da minha filha, mais ou menos, né? Quando minha filha ainda era pequena. 8 ou 9 anos. Eles já carregam um irmão aqui atrás, aqui, ó. E já vão se naturalizando aquilo. Eu peguei uma dessas crianças no colo, assim, as duas juntas, e a mais velha me olhou bem séria, assim, ó. Aí eu chamei um pastor de lá, nativo, e perguntei, por que essa criança está me olhando dessa forma? Geralmente a criança sorri, né? Quando você pega ela no colo, feliz. Ele disse para mim o seguinte, não pega essa criança maior no colo, porque ela pode ter 9 anos, mas ela não se acha criança. Ela se acha mãe do irmão dela. Porque o pai e a mãe morreram, e elas duas são órfãs. Crianças de 1 ano, de meses até. E cuida. Algumas dessas crianças estão ali com fome, mas certamente depois que cantaram, se alimentaram para a glória de Deus. Porque não vamos para as aldeias com as mãos vazias. Então, irmãos, o nosso desafio esse ano é perfurarmos um poço em Poqueira. E nós vamos conseguir para a glória de Deus. Eu desafio você a sair daqui hoje dizendo, pastor, conta comigo. Porque o nosso Deus vai nos honrar. Vai honrar você, vai honrar a sua igreja, vai honrar a sua fé. Quando isso acontece, o impacto não é só na aldeia, no país. Malawi é um país que tem 18 milhões de habitantes, 2 milhões de órfãos, e mais de 600 quilômetros de extensão.
Mas é um país que tem muitas aldeias que ainda não ouviram falar de Jesus. Pasmem. Porque, pastor, e as igrejas? Sabe onde elas estão? Nas capitais, e o recurso não chega. Aqui não vai nenhuma crítica, nenhum ataque, mas eu fui convidado para pastorear uma igreja lá. E aonde vai ser a igreja? No centro de Blantyre, no centro de Lilongwe, que é onde está a capital. E eu disse, não nos interessa o projeto que é ir para as aldeias, porque é lá que está precisando. Então, se você quiser ir para as aldeias comigo, você achou o projeto ideal, que vai trazer alegria ao teu coração. E certamente você vai ver o fruto desse trabalho. Aí nós batizamos 104 pessoas. E eu estava batizando, gente. Olha que coisa interessante. Batizava meu braço estava até doendo. Eu falei, Senhor, que o meu braço fique doendo. Eu vou viajar, se Deus se permitir, em novembro, se tudo der certo. E eu tenho mais vidas para batizar lá. Que o braço fique doendo, mas que desçam as águas para a glória de Deus. Convictos, receberam Jesus e estão sendo acompanhados. E detalhe, comecei a batizar, daqui a pouco eu olho, esse aqui já foi. Aí ele disse, não foi não, rapaz, ele parece, mas está seco, pode olhar. Falei, meu Deus do céu, igualzinho. Eu falei, o quê? Gente, nós pegamos um amor por esses meninos, uma coisa impressionante. Aí eu tô lá batizando, bota para rodar aí. O pastor Pastor Lima, tem mais Deus abençoe. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu falei, essa água aí pode estar suja, eu estou tocando. Mas quando ela é longe do rio. Foram transformadas e algumas nós temos cuidado pelos pastores. Tem muito aí pra trás, aí dos 30. Um pouquinho grande. Passa de novo, senão vai agradecer de novo. Passa de novo, já foi. Já foi, passa de novo, meu Deus. Já foi, passa de novo. Passa de novo, meu Deus. Passa novamente, já passou quase tudo. Passa de novo. Acabou? Passa. Passa, já passou tudo. Vai, mais um. Acabou? É só isso? Acho que eu mandei mais, né? Acho que é para acabar então, né? Deixa eu ver a hora aqui. Pastor, a oração tá forte, 8h30 aqui, ó. Acabou, irmão? Jesus. Eu acho que eu mandei mais. Cadê a irmã do galardão aqui? Acho que... A irmã, deu nem tempo de trazer a terceira. Vem cá, pastor. Vem cá, pastor. Parou, irmão? Ah, tá mandando esperar, pastor, ali. Tá mandando esperar. Espera, irmão. Irmãos, a gente ri, brinca, descontrai. Mas a primeira vez que a gente vai na África, a gente passa 5 dias chorando. Você chora 5 dias. Porque você vê ali crianças igual nossos filhos, nossos netos, que não tem sim, obrigado. Que não tem o que nossos filhos e nossos netos têm. Uma das viagens, um irmão não vigiou, acabou de comer um pedaço de frango, igual a gente come domingo, né? Domingo é o dia do frango, né? Já percebeu isso? Aliás, que frango bom aquele de ontem. Eu fiquei pensando naquele frango hoje. Frango assado, meu Deus do céu. O Léo levou um frango assado ontem para mim, que eu falei na brasa, eu falei, meu Deus... Depois você pede o endereço a ele. Mas acabou o osso. Eu sempre lembro disso, gente. Acabou o osso, né? Aquele osso que a gente gosta de roer, né?
Eu já soube aí que tem gente que gosta de roer osso até, né? Já entregaram, hein? Já entregaram. Aí, gente, o irmão não vigiou, fez assim pela janela, ó. Foi umas 20 crianças igual um cachorro em cima daquele osso. Porque lá, enquanto você joga comida fora, de dentro da tua geladeira que você não usou, enquanto o dinheiro está lá no banco rendendo e você olha e se desespera e se frustra porque o banco não está dando juros que você quer, você está deixando de receber do Senhor 30, 60 e 100 por um daquilo que Ele quer usar você para abençoar esse povo. Deus quer quebrar nessa noite corações de pedra aqui nesse lugar. Corações fechados para dar corações bondosos, generosos, corações que se abrem para semear na direção desse grupo de pessoas que o Senhor Jesus, não é palavra do apóstolo Paulo, no Antigo Testamento, o Senhor Jesus está dizendo: tive fome, tive sede. Amém, irmã. Eu creio que essa irmã também vai receber o galardão dela. Mas não é só o bebedouro da igreja, não. É nós irmos em lugares onde não tem água. É lá que Deus quer que a gente vá. Tive fome é quando você vai em lugares e entrega para pessoas aquilo que o Senhor deseja, para depois você chegar com a palavra de Deus. E essas vidas serem então transformadas. Esse poço aí é em Bauer, em Salimas. Eu só vou trazer esse só, aí termina. Porque são vários outros poços que perfuramos. E além de ajudas médicas, remédios, construção de orfanatos que está acontecendo em Mateus, quase pronto. Um orfanato grande. 160 crianças que estão ali sendo todos os dias assistidas. Além de todos esses projetos, a gente tem esse projeto do poço, e eu queria mostrar para você a dificuldade. De lá, de onde nós chegamos, que você foi comigo hoje à noite, nos aviões, lembra? Até chegarmos na base. Dessa base até lá, são 400 quilômetros. É daqui ao Espírito Santo, onde eu moro. Quando a Topic chega na pista, tem um ponto de referência lá, um ponto de ônibus. Aí o nativo fala assim, ó, entra aqui, faz assim. Ele não fala direita não, sabe? Igual aqui não, nem tem placa não. Ele faz assim, ó. Quando a gente entra, irmãos, a gente tem que estar parando para ir com a machadinha, arrancando o toco que nem nenhum carro passa. 30 quilômetros de estrada, não é só de chão não. As nossas estradas aqui são maravilhosas. Pare de reclamar das estradas de chão do Brasil. Eu nunca vi aquilo. E quando a gente chega lá, nesse lugar, eu me assustei a primeira vez. Saíram mais de 200 pessoas gritando porque chegou os missionários para abençoá-las. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que esse lugar foi descoberto? É porque alguém um dia foi lá. E para essa pessoa chegar lá, alguém ofertou. Alguém abençoou. Alguém entendeu o chamado de Deus. E ao chegarmos lá, irmãos, conseguimos. E nesse dia a gente foi para inaugurar. Só vou mostrar essa primeira parte, porque a segunda parte é do povo todo, não vai ter como mostrar. Dá uma olhadinha aí, por favor. Em Baú. 60 metros. Maravilha. Agora está filmando. Está filmando agora. Salimas. Tudo bem, meus amados irmãos? Aqui nós estamos na vila de Imbaua. Imbaua. É o nome Imbaua? Imbaua. E como vocês podem observar, esse poço aqui foi trazido para esta vila, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos louvar a Deus pela sua vida. Queremos louvar a Deus por tudo que você tem realizado, porque aqui nós estamos com uma caravana. E essa caravana, como vocês podem observar, nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus para
realmente trazer a esta vila Jesus. E este poço é o poço que ele representa a água. Mas muito mais do que isso, nós profetizamos a água da vida sobre essas pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe as suas ofertas, que Deus abençoe a sua ajuda, que Deus abençoe você que abriu o seu coração, você que tem aberto o seu coração para semear, abençoar. E eu tenho certeza que o nosso Deus, assim como nos enviou aqui, para entregarmos essas 500 Bíblias no próximo ano, o alvo será 1000 Bíblias, serão 1000 Bíblias. Eu tenho certeza que você será usado por Deus também, além das 1000 Bíblias. Vamos aplaudir ao Senhor, irmão. Isso. Quando nós olhamos isso, né? O que você sente, né? Eu sinto vergonha. Como eu poderia estar fazendo mais, né? Eu só estou falando isso como pastor, pastor Batista, mas como a gente é tocado, irmãos, como tem gente precisando nesse mundo, né? E a gente às vezes reclama, né? Olha, fui confrontado nessa noite. Se você foi também, abra mão, irmão. Abra mão, doe o que Deus colocar no teu coração. Mas não saia daqui indiferente àquilo que Deus tem para fazer nesse lugar. A louvação já pode vir, que vão cantar. Mas não saia daqui indiferente, não. Você pode assumir compromisso de contribuir com o Malawi. Esse irmão, o pastor Lima Júnior, tem um site, eu estava procurando, tem um site, onde é postado todo o projeto que é feito. Faça isso. Nós temos a Junta de Missões Mundiais também, que nós podemos contribuir, e eu tenho certeza que Deus vai acrescentar na sua vida. Não deixe de contribuir com missões mundiais. E vá também, se Deus assim tocar na tua vida, tá bom? Que benção. Vamos agora adorar o Senhor? Eu vou parar de falar, porque aí a gente tem mais tempo. Mas depois nós vamos orar pelo pastor Lima Júnior. E se você quiser ir lá atrás, ele está vendendo umas camisas também para o projeto Por Amor a Malawi. Tá bom? Então, a palavra está com vocês. E outra coisa, hein, rapidinho. Se a gente tivesse do Maracanã, fosse para a final, fosse para pênalti, a gente não saía de lá. Então, nós temos aqui que adorar o Senhor e vamos adorar junto para a glória do Senhor. Amém. Queridos, tem algumas coisas que o meu primo não conta, porque ele não quer levar você a um estado de comoção e você simplesmente ajudar porque está comovido. Mas tem muita coisa triste que ele não apresenta aqui para vocês. Uma eu faço questão de apresentar. Ele falou sobre uma criança de 9 anos que às vezes se torna pai ou mãe de outra criança de 1, 2 ou meses de vida. Isso é porque a maioria dos adultos já foi contaminado por AIDS ou algumas doenças sexualmente transmissíveis. E esses pais morrem e a herança dos filhos maiorzinhos, de 9, 8, 7, 12, é cuidar das crianças que nasceram por último. Não sei se vocês já viram que a Angelina Jolie e o Brad Pitt adotaram algumas crianças, né, e colocaram dentro do seu seio familiar. São crianças do Malawi. A Eubank e o... Como é que é o nome do marido dela? Galhaço. Também estiveram lá. Gente, que lugar lindo é o Malawi. É lindo demais. Se você olhar, você não acredita que tem esse lado terrível lá. Mas o que há de órfãos neste lugar, e são esses, irmãos, são crianças que já nascem contaminadas, que já estão praticamente condenadas a morrer, jovens, e que precisam ser alcançadas. A gente às vezes aqui fica olhando, caramba, batizando criança. Irmãos, eles têm uma compreensão diferente da nossa. Eles sabem que eles não têm muito o que viver. E é muito difícil, irmãos, porque eu fiz o que eu pude para dar o melhor para os meus filhos.
Mas ali, muitos pais não tiveram nem sequer tempo para tentar dar o melhor para os seus filhos. E o projeto Por Amor a Malawi, ele usa esses artifícios de levar alimento, de levar água, porque é um povo que trabalha com troca. Então, quando você leva algo que é material para eles, como uma necessidade de água e alimento, eles se abrem para ouvir o Evangelho. Eles trocam esse tipo de bem para eles, para poder, eles começam a ter uma gratidão e passam a ouvir o que você tem que dar, que é a palavra de Deus. Então, são artifícios que são usados para levar a palavra de Deus a eles. E muitas dessas crianças, irmãos, daqui a poucos anos não estarão mais vivas, mas estarão salvas, porque foram alcançadas. Não é só o projeto Por Amor a Malawi, não, tá, irmãos? Tem centenas de trabalho lá, né, meu primo? Tem centenas. Mas hoje você está conhecendo através do projeto Por Amor a Malawi. E você hoje tem uma oportunidade, se você não sabe como fazer o seu recurso chegar lá, você pode procurar através do QR Code o contato do pastor Lima Júnior. Ele vai te mostrar tudo de forma clara e limpa. Como são as taxas para chegar ao valor lá, como é que chega, sabe? Como é que chega material escolar para aquelas crianças. Ele vai te mostrar tudo, irmãos, tudo que você quiser perguntar, tudo que você quiser investigar. Ele vai te dar todas as ferramentas para você chegar lá. Porque o que importa é que você tenha confiança de o que você está fazendo vai chegar lá, com total transparência. Não falo porque é meu primo, irmãos, porque ele já falou, já apresentou para mim, mas eu também procurei pelos meus meios pesquisar e procurar. Mas eu precisei quebrantar meu coração muitas vezes para fazer isso. E doar vida a essas vidas é algo que realmente é a missão da igreja. Doar a vida, que eu estou dizendo, é a vida com V maiúsculo, que é Jesus. Essas crianças, esses adultos que ainda lá vivem, precisam ser alcançados. Moçambique, Malawi e toda aquela região ali abandonada, terra de ninguém, né, Júnior? Um lugar em Zóbue, fica em Moçambique, mas fica na divisa com Malawi. Nem o governo de Malawi quer assumir aquele lugar, nem o governo de Moçambique quer. Nós fomos lá, fizemos um poço naquele lugar, conquistamos o rei daquela região, da tribo, e lá agora tem o evangelho pregado. Terra de ninguém é o nome daquele lugar. Ninguém quer, nenhum governo quer, mas Jesus Cristo queria, e hoje Jesus Cristo tem aquele lugar. Amém? Vamos louvar o maravilhoso Deus. Santo, 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 Deus poderoso,
vencerão. Tua luz vou celebrar. Se no escuro eu tropeço, és a luz a me guiar. Muito além das galáxias e do céu, tu és santo, santo. A criação declara teu poder. Tu és santo, santo. Deus da terra e do céu. Deus da terra e do céu. Deus da terra e do céu. Aleluia. Ao Senhor da terra e do céu. Aleluia. Ao Senhor da terra e do céu. Aleluia. Ao Senhor da terra e do céu. Muito além das galáxias e do céu, tu és santo, santo. A criação declara o teu poder. Tu és santo, santo. Muito além das galáxias e do céu, tu és santo, santo. A criação declara o teu poder. Tu és santo, 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 santo. Aleluia. Ao Senhor da terra e do céu. Aleluia. Ao Senhor da terra e do céu. Aleluia. Ao Senhor da terra e do céu. Santo, 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 Deus poderoso. Santo, 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 Deus poderoso. Santo, 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 Deus noite escura está e o sol não quer raiar. O Salvador agora morto está. Seu sangue lá na cruz por mim o derramou. O peso do pecado carregou. Ao suspirar a treva
naval agarrou. Foi no sepulcro então que a guerra se travou e o poder do inferno derrotou. A terra se abalou e a pedra removeu e seu perfeito amor se revelou. Ó morte, onde estás? O Salvador venceu, o Rei ressuscitou e pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é e pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou e pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é e pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra se abalou e a pedra removeu e seu perfeito amor se revelou. Ó morte, onde estás? Salvador venceu, o Rei ressuscitou e pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é e pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Ao Cordeiro que desceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Ao Cordeiro que desceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Ó morte, onde estás? O Salvador venceu, ressuscitou e voltará. O pastor falou para a gente cantar, então vamos lá. É a última. Canta com a gente, hein? Essa vocês vão saber. Vamos lá. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus e os livra com certeza. Com fúria perdida
dia mais forte somos nós, crendo no Senhor que nos dá o seu amor. Cada dia mais forte somos nós, crendo no Senhor que nos dá o seu amor. Ó Deus, pra sempre reinas, Tu és nosso libertador. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que nunca falha e não se cansa. Defende os fracos com poder, seguro estou em Ti, e como águia vou ao céu voar. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que nunca falha e não se cansa. Defende os fracos com poder, seguro estou em Ti, e como águia vou ao céu voar. Tu és a força em mim, Tu és a vida em mim, és minha fonte de prazer sem fim. Tu és a força em mim, Tu és a vida em mim, és minha fonte de prazer sem fim. Amém, amém, Glórias a Deus. Aleluia. Vamos orar? Vamos encerrar esse momento. Que benção. Que Deus continue abençoando poderosamente vocês. Eu não podia deixar de cantar, né? É isso? Que benção. Que Deus abençoe. Muito obrigado por tudo que vocês representam para essa igreja, para mim. Vocês são bênçãos demais, viu? Amo vocês. Tenho certeza disso. Irmãos, mas teve gente já nessa noite que liberou, né, o seu coração e já quer ofertar para o projeto de Malawi. Então, Deus já levantou pessoas nessa noite. E se Deus tocou no teu coração, não deixe de abençoar. Vou pedir que mande para mim depois o QR Code e também o site para eu colocar, porque talvez vocês não conheçam, né? Eu já coloquei no grupo da igreja. Se a gente procurar os links anteriores lá, tem. Dá uma olhada.
né? E é bom, irmãos, quando a gente oferta, quando a gente dizima em terra boa, né? Como o Leonardo aqui ministrou, né? E deu o seu testemunho. Não que a gente vá ficar olhando para quem a gente vai ofertar, mas quando a gente sabe que aquilo está sendo empenhado lá, é um motivo a mais para a gente continuar contribuindo. E a gente não pode fechar o nosso coração. Então, nessa noite, se Deus tocou no teu coração, procura o pastor ali. Ó, vamos ver ali. Olha, pastor, eu quero levar uma camisa. Ó, pastor, eu quero contribuir. Me passa o QR Code, vou contribuir com tanto valor por mês. Você tem essa oportunidade, você tem a oportunidade de contribuir com a Junta de Missões. Junta de Missões, nunca me esqueço, o pastor Samuel Bassa falando da condição de sustentar uma família na Etiópia. Eu cito isso aqui para a igreja. Quanto é que era para sustentar uma família na Etiópia na época? Ele falou, com R$100 eu sustento a família na Etiópia. Tamanha pobreza naquele lugar. E naquele mesmo momento, Deus tocou no meu coração. Eu falei, eu tenho que abençoar esse pastor. Porque está lá, né, doando a sua vida. E a Junta de Missões também trabalha bem transparente, né? A gente recebe carta que a gente tem missionários adotados. A gente recebe carta, eu tenho certeza que o teu valor, que você contribui, vai chegar até o missionário. Mas pense numa coisa, Deus vai ver o teu coração e Ele vai retribuir de acordo com a vontade dEle. Nós não fazemos troca com Deus. O que a gente pode fazer, a gente faz. E Deus, assim, abre as comportas do céu, se assim for da vontade dEle. Mas uma vez eu lembro que quando a gente começou a contribuir com missões, na minha igreja, a antiga igreja de Cibap, Deus abriu um terreno para a gente comprar lá. E o terreno foi de R$50 mil. A gente procurava terreno para comprar para aquela igreja e a gente só achava valores de terreno na época de 180, 250, 300 mil. E a gente não entendeu como é que a gente conseguiu achar um terreno daquele por R$50 mil. 10 por 50 terreno. E aí, quando a gente olhou, eu vi o terreno na internet, eu falei para o pastor assim, pastor, está muito estranho. R$50 mil e o cara ainda diz que tem escritura e RGI. E quando o pastor chegou lá, o pastor falou assim, o terreno é nosso, porque Deus nos deu esse terreno e nós tínhamos 40 mil em caixa para comprar o terreno. E aí eu lembro do meu pastor falando, sabe por quê? Porque a gente começou a contribuir com missões aqui. A gente se tornou uma igreja que adotou missionário e Deus abriu as comportas do céu. R$50 mil o terreno, que se você for avaliar, você não paga, era no mínimo 250 mil. E aí, quando chegou lá, a gente foi entender por quê. Os dois sócios estavam brigados. E eles falaram assim, vende por qualquer valor. Vende por qualquer valor. Um não olhava para a cara do outro. Aí chega a igreja. Não, nós queremos comprar. Quanto é que o senhor tem, pastor? A igreja só tinha 40 mil no caixa. A gente tem 40 mil no caixa. Então, o senhor me dá 40 mil, paga 5 de 2, e a gente não quer olhar um para a cara do outro. No dia que a igreja foi assinar a escritura, um saiu, outro foi lá e assinou. Daqui a pouco, outro saiu, foi lá e assinou. Aí eu falei assim, Deus move o céu para abençoar a igreja. E eu tenho certeza que foi quando a gente decidiu contribuir com missões. Deus nunca deixa faltar na vida da sua igreja e nem na sua família se você contribuir com missões. Eu tenho certeza disso. E ali meu pastor falou assim, irmão, sabe por que Deus abriu esse terreno para a gente? Porque a gente passou a contribuir com missões. Passou a assumir missionário mês a mês. A gente não precisa esperar a campanha de missões. A gente pode abençoar desde já. Então, se Deus tocou no teu coração, não pensa 2 vezes, não. Vai lá e faz um voto com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. E eu quero ainda te desafiar. Aqueles irmãos que trouxeram o folheto do Casa de Paz, me entregue no final do culto. Não deixe de me entregar. Nós estaremos orando durante todo o mês de abril pelos Casas de Paz. Amanhã começa a nossa semana de oração, jejum e oração. Então, de segunda a domingo, nós estaremos aqui todos os dias orando, 7h30 da noite, de segunda a sexta, de sábado e domingo, 6 horas da tarde. Você não pode faltar. O outro anúncio que eu quero fazer é que semana que vem nós temos almoço do Ministério de Família. Você não pode deixar de comprar. E nós teremos também a cantina também, que é em prol do Ministério Infantil.
Por favor, irmão, dá um pulinho lá, abençoe o Ministério Infantil para a glória do Senhor, tá bom? Vamos orar? Pastor Lima Júnior, vem cá. Esteja orando, eu vou estar impetrando a bênção apostólica. Agradeço ao Senhor, quero agradecer muito pela tua presença. Foi uma alegria muito grande. Eu tenho certeza daquilo que Deus falou aqui, daquilo que Deus mostrou, você pode acompanhar também. Vem cá, meu filho. Isso. Me perdoe se eu falei para o senhor que era 30 minutos, mas a prorrogação chegou, a gente ainda está nos pênaltis. Amém? Se a gente tivesse no Maracanã, ninguém saía, irmão. A verdade é essa. E para Deus falar contigo, você não pode sair, não. Fica aqui, tá bom? Ora, agradecendo ao Senhor, vou estar impetrando a bênção apostólica. Amém. Senhor, quero te glorificar essa noite por tudo que o Senhor fez e está fazendo nesse lugar. Amém, Jesus. E eu louvo o teu nome porque a tua palavra foi ministrada e a tua palavra foi, ó Deus, esclarecida de tal forma que o Senhor, ó Deus, eu creio que moveu corações aqui, já está movendo. Amém. Para a glória do teu nome. Amém. Meu Deus, e pela instrução da tua palavra somos confrontados a vivermos uma vida na tua presença, de tal forma que não saiamos desse templo da mesma maneira que adentramos. Portanto, ó Deus, abençoe, Deus, a vida do pastor Fuli, da sua esposa, do seu ministério, Ministério Louvação, Senhor, e de cada irmão que está aqui essa noite. Deus, que tenhamos uma semana repleta de bênçãos. Deus, em nome de Jesus, que a tua paz repouse sobre cada irmão e cada irmã. Deus, e muito obrigado por esta igreja missionária. Que o Senhor abençoe poderosamente esse ministério. E, ó Deus amado, cada irmão possa estar, ó Deus, nesta noite, entendendo, meu Pai, que quando nós adoramos o teu nome e nos quebrantamos, o nosso coração se move na tua direção. E o Senhor nos levará a esses lugares, seja fisicamente ou de alguma forma orando, contribuindo. E o que o Senhor está fazendo aqui, Pai, primeiro é trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós, e assim alcançarmos as vidas perdidas e sequiosas nessa terra, para a glória e honra do teu santo nome. Muito obrigado por essa noite. Eu oro a ti, ó Deus, agradecido pela bênção e alegria da salvação, com perdão dos meus pecados, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe, nós estamos encerrados. Não deixe de passar na cantina e abençoar.